Oi galera, tudo bem? Espero que todo mundo esteja bem aí na casa de vocês. Hoje a gente vai dar sequência, às nossas aulas, às nossas videoaulas, e a gente vai falar um pouquinho sobre as características do carbono, certo? Então, eu coloquei aqui para vocês o diagrama de Linus Pauling, mas o diagrama em si vocês vão aprender com a outra professora de química, né? Mas eu achei interessante eu colocar aqui a distribuição eletrônica do carbono para a gente conseguir visualizar melhor onde é que acontecem as nossas ligações e nossos compartilhamentos, tá? Então, vamos começar. O carbono ele é representado pela letra C, né? Ele tem massa atômica de 12,1 e ele tem 6 prótons e 6 elétrons, certo? Então, eu peguei os meus 6 elétrons e distribuí aqui no nosso diagrama, beleza? Então, aqui 2 mais 2 mais 2, 6 elétrons, certo? Essa aqui seria a nossa primeira camada, mas a gente não vai se atentar a ela, porque o que importa é essa camada aqui de baixo, beleza? Essa aqui é a nossa segunda e última camada do carbono, certo? Ela é chamada, de camada de valência, porque ela é a camada mais afastada do núcleo. E é aqui que acontecem as nossas ligações e compartilhamentos, certo? Então aqui nós temos 4 elétrons distribuídos nessa camada, beleza? Pra gente entender melhor, vou mostrar pra vocês aqui o carbono, como acontecem essas ligações. Então a gente tem aqui um carboninho, beleza? Nós temos a primeira camada aqui, que seria aqueles 2 eletrãozinhos, né? Que a gente distribuiu. E nós temos a nossa segunda camada, beleza? Que é onde está distribuído, que essa é a nossa camada de valência, né? Essa aqui é a nossa camada de valência. E nós temos distribuídos aqui 4 elétrons, beleza? Só que o carbono, ele segue a regra do octeto, que também é uma coisa que a outra professora de química vai ensinar para vocês. Mas, de uma forma rápida, você tem que ter 8 elétrons na sua camada de valência, né? Para você conseguir atingir estabilidade. Só como a gente pode ver aqui na nossa camada de valência, a gente só tem 4 elétrons. Então, a gente não está estável, né? Então, o que o carbono ele vai procurar fazer? Ele vai procurar fazer compartilhamento, certo? Então, ele tem 4 elétrons, ele vai procurar compartilhar para possuir 8 elétrons e assim atingir estabilidade, beleza? Então, isso vai acontecer nessa camadinha aqui. Lembrando que o carbono ele só faz ligações covalentes, né? Ou seja, ele faz compartilhamento de pares eletrônicos, certo? Então, por isso que ele é tetravalente, porque ele faz 4 ligações covalentes, beleza? Então, e aqui junto com o nosso carbono, né, como eu disse, na química orgânica, a gente estuda, os compostos do carbono. Mas existem alguns elementos, alguns conjuntos de elementos que também a gente encontra, nos nossos compostos e que são os mais utilizados, que é os que a gente mais vê, certo? Que são chamados de chomps. Então, nós temos aqui os chomps, que são o carbono, que como eu acabei de falar, é tetravalente, né? Faz 4 ligações covalentes para atingir estabilidade. Nós temos o hidrogênio, que é monovalente. E temos o oxigênio, que é bivalente. Nós temos o nitrogênio, que é trivalente, beleza? O fósforo, que também é trivalente. O enxofre, que é bivalente. E nós temos os halogênios, que são monovalentes. Então, esses aqui são os elementos que a gente mais vê nos compostos, certo? Todos esses, beleza? Bom, então quando eu falei na aula passada, que Kekulé ele postulou algumas coisas, ele deu algumas características para o carbono, como por exemplo, foi ele quem disse que o carbono era tetravalente, né? Ele também disse que as ligações do carbono elas são equivalentes, ou seja, elas são idênticas nas suas 4 valências, né? E ele disse também que o carbono tem uma grande capacidade de formar cadeias de diferentes formas. É por isso que a gente consegue obter tantos compostos, né?
pela capacidade dele conseguir formar cadeias de diferentes formas, beleza? Então aqui eu vou mostrar pra vocês, né, a simbologia do carbono, as simbologias, né? Então nós temos primeiro a fórmula eletrônica, ou a fórmula de Lewis, e ela é representada dessa forma aqui, ó. Dessa forma aqui. Então, nós temos aqui um carbono, 4 hidrogênios, e essas bolinhas, elas representam os nossos elétrons, tá certo? Então, as bolinhas que são mais próximas do carbono, elas são os elétrons do carbono, né? São os nossos 4 eletronzinhos. E as bolinhas que estão mais próximas do hidrogênio são os elétrons do hidrogênio, certo? E o que acontece aqui é que ela não é uma fórmula muito utilizada, né? Nas provas, você não vê muito. Mas ela é boa para você conseguir visualizar o que acontece. Então aqui, ó, nós temos o nosso compartilhamento de elétrons entre carbono e hidrogênio, beleza? Ó, fazendo 4 compartilhamentos. Então essa é a fórmula eletrônica, beleza? Essa é a fórmula eletrônica. Nós temos também a fórmula estrutural, que é basicamente a mesma coisa, mas já é mais utilizada e mais fácil de montar, que é assim, né? Em vez de serem bolinhas, a gente usa essas barrinhas. Mas isso quer dizer a mesma coisa. As barrinhas significam compartilhamento de elétrons. Então eu tenho meu elétronzinho que tá aqui, né? Meu elétronzinho que tá aqui também. Então, significa a mesma coisa, meu compartilhamento de elétrons entre carbono e hidrogênio, beleza? E nós temos também a fórmula molecular, que é essa aqui. Que é a mais simples, né? E o que acontece aqui é que ele conta, né, a quantidade de elementos que a gente tem na molécula. Então, nós temos aqui nosso carboninho, então nós temos um carbono e 1, 2, 3, 4 hidrogênios, certo? Então essa é a nossa fórmula molecular, beleza? Então, a outra característica aqui que a Colé disse, as ligações, né, elas são equivalentes, né? Então são idênticas. O que ele quer dizer é que, tipo, se eu tenho um carbono aqui, certo? E eu tenho os hidrogêniozinhos aqui, fazendo compartilhamentos. Mas eu quero colocar um outro elemento aqui. Então não me importaria em qual lugar eu tirasse o hidrogênio e colocasse meu outro elemento, né? Poderia ser aqui, em cima, em qualquer lugar. Porque são idênticas, né? Nas 4 valências, certo? Então essa é uma das características, né, que o Colé postulou. Vou mostrar aqui também as ligações, né, que o carbono pode fazer. Então ele pode fazer ligações simples, né, que são dessa forma aqui. Uma barrinha. Isso aqui é uma ligação simples. Lembrando que se estivesse assim, né, só desse jeitinho assim. Eu tenho só uma ligação, né? Então o meu carbono ele não estaria estável. Eu preciso de 4, né, ligações. Então em cada extremidade aqui eu teria que ter mais 3 hidrogênios, certo? Para conseguir atingir estabilidade. Então nós temos também aqui as ligações duplas, né? São dessa forma aqui, 2 barrinhas. E em cada extremidade, como eu só tenho 2 ligações, eu também teria que ter 2 hidrogênios em cada um. Nós temos também a ligação tripla, né? Que pela lógica são 3 barrinhas, né? Então, nós temos aqui 3 barrinhas, 3 ligações. E em cada extremidade eu ainda teria que ter um hidrogênio, beleza? Então essas são as ligações. Bem tranquilas. Eu vou mostrar pra vocês também
as conformidades, né, do carbono. Porque a gente sempre vê o carbono dessa forma aqui, ó. E ela não tá errada, mas também não tá certa, porque o carbono ele é tridimensional. Então, às vezes, quando a gente vê o carbono dessa forma aqui, ó, é isso que ele quer dizer que é tridimensional. Então, eu tenho aqui representado dessa forma aqui, ó. Certo? O que isso quer dizer? Que esses dois hidrogênios aqui, eles estão no mesmo plano que o carbono, certo? Então, eu tenho meu carboninho aqui e esses dois hidrogênios, eles estão nessa mesma linha, estão nesse mesmo plano. Então, eu tenho um carbono aqui em cima e um carbono aqui do lado, certo? Esse triângulozinho aqui, ele significa que eu tenho um hidrogênio aqui na frente. Então, esse hidrogênio, eu tenho aqui o meu carbono aqui, e esse hidrogênio estaria assim, na frente, e não no mesmo plano, certo? Estaria aqui na frente. E esse aqui estaria atrás. Certo? Então, meu carboninho aqui e o meu hidrogênio estaria aqui atrás. Então, eu teria aqui um hidrogênio atrás, um hidrogênio aqui na frente e dois hidrogênios no mesmo plano. Beleza? Então, só para vocês visualizarem que aqui significa que o nosso carbono ele é tridimensional. Beleza? Então, passando disso, nós vamos para a nossa última característica, né? Que é a formação de cadeias. Então, como eu já disse, né? O carbono ele tem grande capacidade de formar cadeias, né? Pode formar cadeias longas, curtas, de diferentes formas e ainda assim manter a mesma quantidade de carbono. Só que quando a gente tem a nossa cadeia, a gente pode classificar os carbonos dessa nossa cadeia. Eu vou mostrar para vocês como pode ser classificado, né? Então, nós temos os carbonos que são primários, que são o carbono que está sozinho. Então, se eu tenho um carboninho aqui sozinho, como se tivesse os hidrogênios aqui do lado, só que é um carbono primário. Ou então, se eu tenho um carbono que está ligado só a mais um carbono. Então, isso aqui também é um carbono primário. Esse carboninho aqui está ligado só a esse carbono. E esse carbono aqui também está ligado só a este carbono, beleza? Então, eu tenho também os carbonos secundários, que é quando eu tenho um carbono ligado a mais dois carbonos, certo? Então, esse carboninho aqui faz ligação com esses outros dois carbonos, beleza? Eu tenho também os carbonos terciários, que são carbonos que fazem ligação com 3 carbonos, certo? E temos também o nosso carbono quaternário, certo? Que seria um carbono ligado a mais 4 carbonos, certo? Então, esse carbono central aqui está ligado a mais 4 carbonos, beleza? Então, agora, para a gente poder entender um pouquinho melhor, né? Eu vou colocar uma cadeia aqui, bem simples, e a gente vai classificar junto, beleza? Simples, só ligações simples, né? E a gente vai classificar cada carbono agora. Então, começando aqui dessa extremidade, nós temos esse carboninho aqui e ele está ligado a só um carbono, né? Só o carbono da frente. Então, ele é classificado como um carbono primário, beleza? Nosso segundo carbono aqui, ó, ele faz 1, 2, 3, 4 ligações com o carbono. Então, nós classificamos ele como um carbono quaternário, beleza? Esse carbono aqui de baixo, ele também faz ligações apenas com mais um carbono. Então, ele é um carbono primário. Lembrando que eu só vou classificar esses carbonos assim, fazendo ligações com outros carbonos, não com outro elemento, beleza? Então, continuando aqui, esse carbono aqui de cima, ele também é um carbono primário, né? Só faz ligação com esse aqui, ó. Então, é um carbono primário. Passando pro próximo carbono, ó, esse carboninho aqui, ele tá fazendo 1, 2, 3 ligações com o carbono. Então, ele é um carbono terciário. Esse carbono aqui de cima é a mesma coisa desses dois aqui, ó. Faz ligação apenas com esse de baixo.
Então ele também é um carbono primário, né? Esse próximo carbono, ele faz ligação só com o carbono da direita e da esquerda. Então ele também é um carbono secundário. E esse carbono da outra extremidade, ele também só faz ligação com esse aqui, ó, com esse carboninho aqui. Então ele também é um carbono primário. E aí a gente classificou cada carbono dessa nossa cadeia, certo? Você pode colocar aqui, ó, quantos carbonos você teve de cada um, né? E aí a gente tem aqui, ó, um carbono, né, quaternário só, também um carbono terciário, um carbono secundário também. E aí, primário a gente teve mais, né? Teve 1, 2, 3, 4, 5. Tivemos 5 carbonos primários. Beleza? Então assim a gente classificou certinho, bonitinho a nossa cadeia. Tá certo? Bom, então era isso que eu queria passar pra vocês hoje, pra não ficar um vídeo também tão longo, tão maçante. Na próxima aula a gente vai ver sobre ligações sigmas e ligações pi. Eu vou passar o exercício pra vocês mais tarde. E muito obrigada pela atenção e espero vocês na próxima aula.